Oi. O vídeo que a gente vai ver hoje é lá do podcast Três Irmãos de novo, porque a gente teve aí esse podcast é o que traz os debates, os melhores debates, né? Entre o Breno Altman com o Nildo Ourix. Então seria ali uma esquerda mais central, ali com mais moderada, contra uma esquerda mais radical, alguns até mais radical, né, do que se imagina. E o tema especificamente é o Brasil é racista, que o Nildo Ourix, ele fala que o Brasil não é um país racista, né? Então vamos ver aqui como é que tá esse corte aqui. Vamos embora, gente. Só para explicar, Breno Altman e Nildo Ourix, a gente está fazendo um debate acadêmico de alto nível aqui. E o fato de ser de alto nível não significa que a gente não possa reagir, por mais que eu não tenha, assim, não passo nem perto de ter um currículo como os dois, mas é um debate e a gente precisa reagir também. E a gente também tem opinião sobre, né? Opinião com base, né? Vamos embora. Comentar alguma coisa sobre isso, Nildo? Ou posso ir pro próximo superchat? Pode ir pro próximo. Tá. O Demian mandou aqui. Nildo, você afirma que o Brasil não é um país racista, embora haja racismo no país. Poderia explicar o que isso significa? Excelente debate de hoje. Bom, tem uma ofensiva do liberalismo brasileiro e da hegemonia completa no movimento negro brasileiro, que é negar o valor da mestiçagem. Não é uma tendência nova. A mestiçagem já foi considerada lá nos anos 20 como uma ameaça à grandeza da raça brasileira. Vamos chamar assim. E isso tem cidadania nos professores universitários da USP, nas ONGs, em todos os movimentos negros que recusam a revolução social. O Breno pegou um artigo meu de 18 anos atrás, que eu nem lembrava, e me fez uma pergunta. E eu fui ver o artigo, que eu não lembrava, um artigo de 6 páginas, quando na Federal de Santa Catarina se implantou o sistema das cotas raciais, e eu critico a implantação das cotas raciais. Crítico totalmente, como sou hoje. E a vida está me dando razão. E lá atrás, há 18 anos atrás, quando eu manifestei aquela posição, o identitarismo não tinha a força que tem. Não estava nem começando. Eu lembro que eu fui ver a minha argumentação quando a Federal de Santa Catarina implementou as cotas raciais. Sabe quantas pessoas estavam pressionando no Conselho Universitário? 12 pessoas. Não era um movimento de massa, não é uma conquista de lutas, etc. Isso é uma farsa completa. Eram os lobbies das ONGs, eram os lobbies da televisão. Era, inclusive, uma decisão do governo Lula de implementar esse sistema que já tinha começado o namoro com Fernando Henrique. Para explicar, há 18 anos atrás, quanto é que dá isso aqui? Pera aí, eu quero passar uma questão exata aqui para vocês. Sou de humanas, gente, mas eu quero passar uma questão exata. Há 18 anos atrás... Ó, eu sei, tem gente já fazendo essa conta de cabeça aí, mas não sou vocês, calma. 18 anos. 2007, exatamente, era exatamente o ano que eu queria pegar. Há 18 anos atrás, exatamente, eu, militante, muita gente não sabe, né? Durante muitos anos, mais de 20 anos aí, militante, desde o movimento estudantil, eu lembro de estar reunido aqui em diretório acadêmico da Universidade Federal de Minas Gerais, com movimentos sociais, com um debate sobre cotas raciais, tá? Debate grande em movimentos sociais. Então era um debate grande, não era em ONGs, podia até ter em ONGs, mas era um debate com movimentos sociais. Naquela altura, 2007, tenho quase certeza, a gente inclusive fez ocupação de reitoria de UFMG com esse debate, uma das pautas, tá? Com uma das pautas. E o debate que a gente fazia na época é que a cota ela não pode ser o fim, tá? Ela tem que ser um meio, mas tá, assim, a discussão sobre ação afirmativa, tinha aqueles que falavam que cota não era ação afirmativa, tá? O debate era grande, entre os movimentos. Aqui eu não estou falando dentro da universidade, não. É que de lá a gente foi para a universidade. Cardoso. Já tinha lá, Fernando Henrique Cardoso começou isso. Não é que alterou, inclusive, a estatística do IBGE para fazer diferenciação entre brancos, mestiços e pretos. Então,
Um país que tem a mestiçagem que tem, ele não pode ter na maioria da sua população racismo. Na maioria não tem, senão a mestiçagem não era um dado fundamental da nossa composição étnica. Segundo, depende também, num país do nosso tamanho, qualquer antropólogo minimamente antenado vai observar as regiões, como é que elas são compostas. Não dá para pensar o tamanho do Brasil. Se tu pegar a Inglaterra, é uma coisinha desse tamanho homogênea. Mesmo assim não é tão homogênea. Se pegar a França, é uma coisinha assim, comparada com o Brasil. A Bélgica, outra coisinha assim. O Brasil é gigante. Qualquer antropólogo de uma estatura de Darcy Ribeiro ou de Gilberto Freire, em Sobrados e Mucambos, uma obra extraordinária. O pessoal fica louco quando fala isso. Só que se tu pegar lá um capítulo de Sobrados e Mucambos, que é classe, raça e região, tu vai ver que a composição de cada estado é completamente diferente. Primeira vez que eu fui no Amazonas, ou quando eu fui no Maranhão, eu, Catarina, olhava aquilo e dizia, mas olha que composição aqui, a maioria é preta ou mestiça. Preta ou mestiça. Que é algo para nós em Santa Catarina, dependendo da região, muito diferente. Se tu vai para o oeste de Santa Catarina, ou se tu vai para a região do Vale de Blumenau, Joinville, etc., isso é completamente diferente. Então, por isso que eu afirmo categoricamente, ao contrário desse identitarismo, todo ele, não reconheço uma figura com autoridade para dizer o contrário, eles ficam afirmando que o Brasil é racista. Porque eles defenderam esse conceito absolutamente insustentável de que existe um racismo estrutural. Eu nunca vi, nem no livro do Silvio Almeida, e nenhum dos demais que estão por aí, o que significa estrutural. Aliás, quando alguém não consegue explicar alguma coisa no Brasil, ele fala de crise. Vamos lá. Claro, guardando aqui a minha limitação, mas como professor de história, como professor de sociologia, né? Guardando aqui minha limitação. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando se utiliza o termo do racismo estrutural, vai lá e critica o Silvio Almeida, mas vamos lá. A gente tem aí 500 anos, mais de 500 anos de história do Brasil. O racismo, nessa hora a gente tem que ler a Florestan Fernandes, tá? Nessa hora, eu gostei que ele citou o Gilberto Freire, tá? Acho que o Gilberto Freire entre os anos 20, final dos anos 20, aí entrando nos anos 30, o Gilberto Freire defendia o conceito de democracia racial, né? Que não existe embate racial no Brasil, e na história, né, o Gilberto Freire, lá no meu canal principal no Parabólica, a gente tem vídeo destrinchando o Casagrande Senzala, por exemplo, inteiro lá, né? Que ele fala que as relações no Brasil entre brancos, né, os europeus, os portugueses, os indígenas e os africanos, tenderia a ser harmônica durante a colônia. Mas o que ferrou mesmo foi a indústria açucareira. E ele traz uma conotação também sexual, né, que ele fala que é a questão dos relacionamentos, né, ele coloca um peso muito grande de responsabilidade nas mulheres indígenas por tudo isso, tá? Então, assim, a importância do Gilberto Freire, a obra do Gilberto Freire lá nos anos 30, é interessante, mas você tem que colocar dentro daquele contexto. Qual que é o contexto dos anos 30? O contexto de Era Vargas, de que não pode ter luta de classes, não pode ter luta política, porque o Brasil é um processo de construção de uma identidade nacional. Era o que o Vargas defendia. De 1930 até 1945, os 15 anos de governo de Era Vargas, isso sem contar depois o período nacionalista, mas o Vargas defendia isso. Então, ganhavam espaço aqueles que continuavam defendendo que não tinham uma luta de classes, uma luta étnica no Brasil, certo? É uma das características aí do corporativismo, né? Então, você tinha influência, inclusive, do que acontecia na Europa lá sobre isso. Não teve. A obra do Gilberto Freire é importante porque ela rompe, inclusive, com o darwinismo social, né? Ela rompe com o que estava em voga até os anos 20 ali, no mundo inteiro, né? No Brasil, de que existe aquela etnia, que eles falam raça, né? A superior e a inferior, né? Ele rompe com isso, mas
Aí você falar que existe uma democracia, tem gente que fala assim, ele não fala que existe democracia, ele deixa entender. Na obra Casagrande Senzala, inclusive, tem citação à democracia racial, se eu não me engano. Posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano tem. Na leitura que eu tinha feito, né, para o vídeo, que foi a mais recente que eu fiz do Casagrande Senzala, sem contar as outras, no tempo de graduação e tudo. E aí, quando você chega lá no Florestan Fernandes, ele bate de frente com isso. O Florestan Fernandes, ele é um cara que vai chegar, vai estudar o movimento negro, né, vai na verdade, incentivar também os povos indígenas também, e o Florestan Fernandes, ele faz uma história do passado, fala assim, quando acaba, né, que a gente tem a abolição da escravidão no Brasil, os negros não foram inseridos nessa sociedade capitalista que começa a se industrializar, numa outra etapa, né, numa etapa industrial do capitalismo que vem com a República, por exemplo, eles perdem espaço, por exemplo, para os imigrantes, e eles precisam resistir. E aí, isso é o que ele fala. Então aqui a gente está encontrando no Florestan Fernandes, que acho que é muito importante, que existe sim esse racismo que vem da história do Brasil. E aí você vai lembrar que a gente está falando de exclusão lá atrás, desde a chegada dos portugueses no Brasil. E aí eu te falo para vocês, o racismo, o capitalismo, ele é racista. Enquanto houver capitalismo, vai acontecer, vai ter racismo. Porque, olha só, desde a chegada dos portugueses no Brasil, ali a gente já estava falando de capitalismo em sua forma, talvez ali embrionária, dentro do mercantilismo, tentando fazer enriquecimento do Estado Nacional Português, né? Acumulação de capitais por parte do Estado, né? E ali você tem tudo que falam, por exemplo, a escravização dos africanos, dos indígenas, depois dos africanos. Por que os africanos? Porque eles eram mais fortes? Não. Porque eles não tinham mais dificuldade de fugir do que os indígenas? Não. É porque trazer pessoas, tirar de sua terra-mãe, de sua terra natal, para a América, denota o quê? Denota lucro. É o capitalismo agindo. Tanto é que eles vinham através de uma rede que a gente chama, e o que você estudou na escola sobre isso é real, do chamado comércio triangular. Que, por exemplo, a economia do tabaco, entre outras, que eram vendidas para a Europa, eram utilizados lá para comprar manufatura. A Europa trocava e levava essa manufatura para ser vendida depois na África para escravizar pessoas e trazer para o Brasil. Existia uma rede de comércio em cima disso. Eu estou dando um exemplo da América portuguesa e espanhola, talvez, mas sem contar a América inglesa, que tinha muita escravidão. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, no norte, sem querer ficar fugindo tanto do assunto, e eu já estou até interrompendo mais do que deveria, quando a gente fala, por exemplo, nas colônias do norte, ele fala que as colônias do norte não tinham escravidão. Eles contribuíam, porque boa parte das manufaturas das colônias do norte eram utilizadas para a compra de escravizados na África, para abastecer as colônias do sul. O capitalismo está ligado a isso. Então o capitalismo ele é racista por sua natureza. A gente ali já está falando de capitalismo. Sem contar depois, quando a gente tem o processo industrial, e aí o processo da República do Brasil, e aí a gente começa um processo de industrialização ali a partir dos anos 20, dos anos 30, de fato, onde essa exclusão ela continua, ela atenua, ela aumenta. Então, enquanto houver capitalismo, vai haver racismo. A gente tem que trazer o debate de classes aqui, mas vamos embora. Falei muito, né? Estrutural, racismo estrutural, tudo virou uma estrutura, que é algo quase imutável e é uma forma de fuga da realidade, de análise. Então, só para fechar, isso que eu ia falar. Aí como é que você vai falar que isso não atinge hoje? Olha ao seu redor, quando a gente fala de estrutura. Olha, por exemplo, os cargos políticos. Olha o sistema prisional brasileiro. Quantos negros são presos? E assim, muitos deles indevidamente. Mas que recebem pena de 20 e tantos anos de prisão por ter roubado um chocolate no supermercado. Olha isso. Olha na política. Quantos pretos estão na política?
Quantos ocupam, você quer trazer para esse debate, quantos ocupam cargos de chefia em empresas? Isso não acontece do nada, isso não acontece ao acaso ou uma mera coincidência. Isso tem a ver com a história do nosso país, por isso que é importante estudar a história. A gente estuda história, inclusive, para mudar a nossa realidade. Concreta das situações concretas, do número de casamentos, do número de separações, da quantidade. Veja o último censo. Essa gente briga com o censo, finalmente, Rodrigão. O último censo mostrou que a parte que se reconhece como população negra diminuiu no Brasil, 10%. A despeito da acachapante campanha, sobretudo dos meios de comunicação. E a parte dos mestiços que não se reconhecem como preto é majoritária. E além disso tem os brancos. Então é uma virtude nossa a mestiçagem. E a mestiçagem não significa a negação de que existe racismo, mas que o país está estruturado pelo racismo, como querem autores muito rasteiros, como Gessé, ou Silvio Almeida, etc. Isso é insustentável, mas insustentável à luz da nossa tradição crítica de estudos e de evidências empíricas. Essa gente briga contra o censo e não conhece o Brasil. E estão em coisas muito reduzidas. Por isso que eu afirmei, embora lá no passado, quando nós estávamos discutindo isso há 18 anos atrás, quando o identitarismo não tinha colocado todas as suas garras para fora. O identitarismo que é contra a revolução. Esse mesmo identitarismo que considera que Marx é um racista. Muita gente está nessa tropa aí, que Marx é um racista. Ignora o Brasil, ignora os grandes pensadores brasileiros sobre a questão racial. Os grandes. E vivem de fofoquinha. E vou fazer uma pergunta aqui. Como que se faz uma revolução? Como é que você faz uma revolução só utilizando a massa como realmente massa de manobra? Você precisa respeitar as diferenças. O identitarismo, né, que eles falam, tá ali para você respeitar. Você precisa entender que existem diferenças. Então, assim, acho que tá, não sei. Para mim tá muito equivocado aqui o debate, o discurso. Mas deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês. Boa. A gente tem um episódio no canal com o Nildo, a gente conversou muito sobre isso nesse episódio, quem quiser ver também. Tem muito superchat que nós recebemos aqui pedindo um debate seu com o Jones Manuel. Você aceitaria esse debate com o Jones Manuel? Ele está de castigo. Está de castigo porque foi desonesto intelectual e politicamente. E eu só vou debater com gente que tenha um trato que, a despeito das divergências com o Breno, por exemplo, são gigantescas, que tenha um respeito e uma honestidade intelectual no debate. Boa. Explica. O Michael mandou aqui, Breno, que os governos Lula sejam de longe melhores que governos de extrema direita, ok. Mas coisas como privatizações... Enfim, aí a gente vai entrar num outro assunto aqui. Mas assim, eu discordo dele. E eu queria saber um pouquinho sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários, que assim, talvez eu não esteja sobre esse assunto, porque ele não quer debater com o Jones, né? Deixa aqui nos comentários por que ele tá falando isso, porque talvez eu não tenha visto aí algum corte do Jones sobre... mas eu acho que a gente tem que respeitar, né, as identidades, é preciso respeitar o passado, é preciso respeitar não dá para tratar tudo como um só, tá? Dei alguns exemplos aqui para vocês. Eu acho que, sabe, tudo bem, pode ter gente que vai vir aqui e vai falar, quem que é você para discutir isso? Tá? Eu sou só um professor, mas um professor que teve muito tempo de sala de aula, ensino básico, hoje eu tô só no YouTube, né? Mas o chão de sala de aula ele tem que estar ligado ao que é produzido nas universidades, tá? Ele tem que estar ligado ao que é produzido nas universidades e ele não é assim, a universidade não é intocável o que se produz. Também tem muita coisa que é questionável, tá? Como eu estou fazendo aqui agora. Eu questiono isso e realmente eu acho que o que falta para muita gente é um Florestan Fernandes. Leiam Florestan, tá bom? Tá bom, gente. É isso. Beijo.